Esse vídeo que você vai assistir agora faz parte de uma série de vídeos sobre depressão fundamentais para que você possa não só vencer a depressão, mas também se livrar dos medicamentos. Então faz o seguinte, inscreva-se agora no canal, já clique no sininho, porque dessa forma você vai ser avisado toda quinta-feira às 20 horas, às 8 da noite, sobre os próximos vídeos dessa sequência sobre a depressão. Então, para que você aproveite todos, inscreva-se agora no canal, clique no sininho e vamos para o vídeo. Ok, então vamos aqui para esse primeiro episódio dessa sequência de vídeos sobre depressão, que vai te ajudar muito a ter as informações importantes para que você possa tratar a sua depressão sem gerar, por exemplo, dependência de medicamentos que acabam também atrapalhando e muito a vida do paciente, a vida da pessoa que está enfrentando esse problema da depressão, como a gente vê muito por aí. Então, essa sequência de vídeos começa justamente falando dos medicamentos. A gente vai falar muito nesse primeiro vídeo sobre os medicamentos. Eu não vou falar somente como psicoterapeuta, como uma pessoa que atua na área, como uma pessoa que trata muitas pessoas que vêm com depressão, com dependência de medicamento e acabam se livrando da depressão e do medicamento. Eu vou falar também com o apoio de reportagens importantes que já mostram que há uma preocupação até no meio da psiquiatria, daqueles que estão mais atualizados, até no meio das pessoas da saúde, dos demais profissionais e pesquisadores da saúde emocional, em relação aos danos que os medicamentos trazem para a saúde de quem enfrenta a depressão, de quem enfrenta problemas emocionais. E como você vai ver aqui, o problema maior é que muitas pessoas, a esmagadora maioria, tomam medicamentos, recebem prescrições médicas para tomar esse tipo de medicamento sem necessidade. E o que acontece com muitas pessoas que chegam para mim falando assim, Luciano, eu preciso me tratar com você, eu quero me tratar com você, eu vi que tal pessoa conseguiu se livrar dos medicamentos, se livrou da depressão, se livrou da síndrome do pânico, se livrou da ansiedade, de transtorno de ansiedade, eu quero me tratar com você, a minha situação está muito séria. Aí eu pergunto sempre o seguinte, está tomando medicamento? 99% das pessoas vão dizer o seguinte, sim. E aí eu pergunto, já fez terapia ou está fazendo terapia com algum outro profissional? Não, nunca fiz terapia. Esse é um problema muito recorrente em pessoas que querem vencer a depressão e não conseguem vencer, por quê? Ficam na base do medicamento. Vamos entender o seguinte, para você vencer um problema, não adianta você ficar combatendo o efeito da causa do problema, o efeito do problema. Você tem que combater a causa do problema para o problema deixar de existir. Tá certo? Não adianta, por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção ficar tratando só a dor. Né? Uma infecção, por exemplo, em algum órgão, ficar tratando somente a dor com analgésico. O problema está lá e ele vai se agravando. É importante se tratar, por exemplo, esse órgão, de repente, com antibiótico, de repente, com uma medicação mais forte. Então, esse é o ponto. A depressão é a mesma coisa. O medicamento é como se fosse o analgésico. Vai tratar o quê? Vai tratar alguns sintomas da depressão. Mas a depressão, nós temos que ir direto na questão da causa, e a causa da depressão se trata com psicoterapia. É importante se entender isso. A causa da depressão se trata com psicoterapia. Luciano, em nenhum momento se deve tomar o medicamento? Em questões muito raras eu defendo o uso de medicamento. Por exemplo, pessoas que estão num quadro tão agudo de depressão que estão ali na iminência, de repente, num risco muito grande de cometer um suicídio. Aí você entra, né, com uma prescrição de um medicamento onde você vai diminuir essa autonomia de tomada de decisão que possa levar a pessoa ao suicídio. Porém, esse medicamento tem que ser retirado quanto antes, a partir do momento em que a psicoterapia comece a fazer efeito na vida da pessoa, quando ela começa a construir ali os primeiros pontos de flexibilidade que você vai ver na sequência de todo esse material que eu vou disponibilizar aqui
toda quinta-feira às 8 da noite aqui no YouTube. Então é importante entender isso. O medicamento, a partir do momento que a psicoterapia começa a trabalhar a questão de flexibilidade, começa a aumentar a resiliência, o medicamento tem que ser desmamado, tem que ser retirado gradativamente com o acompanhamento do médico que prescreveu esse medicamento, de um especialista, para fazer esse desmame. Por quê? E por que acontece isso? Por causa dessa palavrinha aqui, ó. Por que esse medicamento aqui, né, tarja preta, né, que geralmente é feita a prescrição, por que ele acaba viciando o paciente? Por causa desse nome aqui, ó, oh meu Deus do céu, taquifilaxia, meu Deus do céu, vamos lá. Pois é, esses medicamentos têm, e todos esses sintomas, tem cada uma. Tem medicamento que tem nome que é o que a gente chama na oratória de trava-línguas, né? Então, é por causa da taquifilaxia. O que é isso daqui? É uma rápida diminuição do efeito de um fármaco consumido em doses consecutivas. Ou seja, você vai consumindo, o seu corpo vai criando resistência, chega uma hora em que o medicamento já não faz o efeito que deveria fazer. Já não traz aquela calma, aquela tranquilidade que ele deveria trazer. Aí a pessoa vai lá, relata isso ao médico. Geralmente o que acontece? Se aumenta a dosagem. E aumentando a dose, continua, novamente, tomando esse medicamento desnecessariamente, mais do que o tempo necessário. Vai gerar de novo taquifilaxia. Aí gerou isso daí, começa a não fazer efeito. Aumenta-se a dose, eu pego um medicamento mais forte. E a pessoa chega num momento em que ela já não interage com as pessoas que ela ama, já não interage com a família, ela não consegue perceber o que acontece à volta dela. Né? E dessa forma ela não consegue perceber aquilo que era o problema que ela considerava ser o problema, que acabou gerando ali a interpretação que culminou com a depressão. Então o medicamento ele vai tirando a vida da pessoa e não vai resolvendo, vai piorando o quadro conforme você vai observar aqui cada vez mais. E lógico, quanto mais você aumenta a dosagem, em cima desse ciclo de taquifilaxia, você vai aumentando a dependência da pessoa no medicamento que, conforme você vai ver nos próximos vídeos, aumenta a inflamação do corpo, aumenta a inflamação intestinal e isso agrava a depressão no médio e longo prazo. Vamos entender isso daqui, ó. Isso aqui é a comunicação entre dois neurônios. Aqui eu vou falar sempre na linguagem fácil para você entender. Isso aqui é a cabecinha de um neurônio, né? É como se fosse a boquinha do neurônio conversando com a boquinha desse outro neurônio. E essas bolinhas que você vê aqui, ó, que é passada a comunicação de um neurônio para o outro, essas bolinhas aqui a gente vai chamar de neurotransmissores. É nessas bolinhas que estão contidas as informações que um neurônio passa por outro e aí se forma uma rede neural onde você vai ter determinados aprendizados. Ao longo da vida a gente aprende muita coisa, por repetição e principalmente por emoção. Por exemplo, a tabuada você aprendeu por repetição e muitas vezes por emoção, né? De tanto repetir a tabuada, vai fortalecendo, vai aumentando mais bolinhas de comunicação desse aprendizado, chega uma hora que isso daqui fica repleto de bolinha, pronto, aprendeu a tabuada, por repetição. Também por emoção. Né? Quando a mãe chegava ali, cobrava muitas vezes, né? Olha, se você não aprender a tabuada, você não vai ganhar o presentinho, você não vai conseguir, não vai poder sair na rua. Uma emoção muito forte, às vezes ela pegava mais pesado. Um monte de bolinha de uma vez é liberado muito mais rápido do que por repetição. E a pessoa começa a aprender, tudo dessa forma. Ou é repetição ou emoção. Uma emoção muito forte faz com que você aprenda mais do que uma centena de repetições dessa informação, dessas bolinhas. E por que eu estou falando isso? Porque o que leva uma pessoa à depressão é aprender a não conseguir interpretar da forma adequada aquilo que acontece na vida dela. E geralmente essa forma de não aprender a interpretar de forma adequada aquilo que acontece na vida dela, essa forma de aprender isso é uma forma extremamente emocional. São as frustrações, são os gritos da infância, de repente acidentes, surras, desilusões. Tudo isso vai acumulando com forte emoção e vai se criando aqui
uma quantidade enorme dessas bolinhas chamadas neurotransmissores que levam informações para toda a rede da teia neural que nós temos aqui no cérebro, informações como eu não posso, eu não consigo, eu sou inadequado, eu não sou o suficiente, eu sou derrotado, a vida não sorriu para mim, as pessoas não me amam. Esse é um aprendizado. A pessoa de alguma forma aprendeu a ver a vida com esses olhos. E isso é reforçado em cada emoção negativa que libera mais neurotransmissores aqui nessa comunicação entre os neurônios, que vai passando de um neurônio para o outro, formando uma rede, uma verdade dentro dessa mente, que faz com que em algum momento a pessoa entre em colapso por tanta comunicação negativa dentro da mente acumulada ao longo de toda uma vida. O que um medicamento desse, um ansiolítico, um antidepressivo vai fazer? Ele vai fazer com que se diminua a produção dessas bolinhas, que são os neurotransmissores. Então imagina o seguinte, reduzir em 40%, às vezes até 60% o número de bolinhas aqui. Por quê? Você vai, com essa diminuição, você vai perceber menos essas sensações negativas que levam à depressão. Só que não tratou a causa. O problema está lá, você só não percebe. Só que quando se diminui isso daqui, também se diminui a capacidade que você tem de aprender coisas novas, de interagir com as pessoas de uma maneira em que você esteja realmente presente na experiência com as pessoas amadas. Você começa a perder muita coisa legal da tua vida por causa desse medicamento. E o que é pior, anos e anos de um medicamento desse, o nosso organismo ele é feito para quê? Para nos proteger. Como que ele aprendeu a nos proteger, sendo que a nossa origem, lá na era da caverna, na era paleolítica, era o seguinte, a gente comia lá, por exemplo, matava um animal, caçava, comia, e às vezes ficava 4, 5 dias sem comer, até achar outro animal, outra caça. Nesse período, o nosso organismo, para que a gente não viesse a morrer sem energia, ele encontrou uma forma muito legal de nos proteger, que é a economia de energia. Então, tudo aquilo que não está sendo utilizado no nosso corpo, o nosso corpo para de produzir. Né? Porque se não está sendo utilizado, eu não preciso produzir, gastar energia para produzir aquilo que não vai ser usado. E quando o nosso corpo, o nosso cérebro percebe que se está produzindo menos neurotransmissores, e esses neurotransmissores, a pessoa está conseguindo sobreviver com menos produção de neurotransmissores, o que o cérebro vai fazer para economizar energia? Vou parar de produzir, vou produzir só essa quantidade. Resultado, o uso prolongado desses medicamentos faz com que o cérebro produza, depois de uma forma espontânea, menos transmissores, o que leva à demência. Então, esse é um ponto muito perigoso. Vamos continuar aqui. Agora eu vou trazer aqui matérias para você ver que não é uma opinião. Isso já está sendo estudado e já está sendo publicado há algum tempo. Olha essa manchete aqui, ó. Antidepressivos trazem mais prejuízos do que benefícios. Você está vendo a matéria, só que agora você está vendo essa reportagem já sabendo por quê. Eu acabei de te explicar. Recentemente, essa médica, Marcia Engel, publicou um artigo no The New York Review of Books sobre a crise da psiquiatria e a ineficácia dos antidepressivos que fez muitos pacientes pararem imediatamente de tomar medicamentos desse tipo. Preste bem atenção aqui, ó. Ineficácia dos antidepressivos. O artigo pôs em dúvida a eficácia desses antidepressivos nos tratamentos convencionais. Segundo a médica, o índice de resposta dos pacientes a antidepressivos é pouquíssimo superior ao de placebos. O que é o placebo, para você entender? No estudo científico, vamos imaginar que a gente pega aqui 10 pessoas num grupo A, 10 pessoas no grupo B. Vamos entender se essa droga, se esse medicamento funciona realmente contra a depressão. Então as pessoas do grupo A vão receber aí o remédio tarja preta. As pessoas do grupo B vão receber um medicamento de mentirinha, uma pílula de farinha, né, que não tem efeito nenhum. E os dois grupos vão tomar por um determinado período de tempo e a gente vai ver qual grupo vai conseguir tratar melhor a depressão. Então, todos esses estudos mostraram o seguinte: quem tomou, o grupo A que tomou o antidepressivo, não teve resultados muito melhores do que quem tomou a pílula de farinha.
Ou seja, o antidepressivo, ele não vai resolver seu problema e, o que é pior, conforme você vai ver nos outros vídeos dessa série, vai piorar a situação, vai agravar a depressão. Então é muito importante que, junto com o seu médico, que não é minha função aqui, querer substituir o trabalho de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, é somente dar base para você argumentar com o seu médico para que juntos vocês possam, né, com uma equipe, com um psiquiatra, com um psicoterapeuta e com a tua decisão de sair dessa situação, vocês terem base para poder direcionar o tratamento de uma forma mais eficaz. Continuando aqui. A teoria do desequilíbrio químico como uma causa da depressão é uma hipótese que não está comprovada. Então não é desequilíbrio químico no teu corpo que causa a depressão simplesmente, mas os médicos, porque o remédio, qual que é a justificativa? Está tendo um desequilíbrio químico, vamos equilibrar quimicamente com o medicamento o teu cérebro, o teu corpo, o teu organismo. Não, não está comprovado isso. Mas os médicos prescrevem medicamentos principalmente por causa do rolo compressor da promoção farmacêutica. Ou seja, a indústria farmacêutica visando lucros, ela investe pesado, por exemplo, em centros de pesquisa de grandes universidades, e essas universidades formam os médicos. Quem investe no centro de pesquisa da universidade está investindo para quê? Para ter lucro. Então foi aí que começou, no início do século passado, a mudar a forma de se ver a medicina. Uma medicina que era preventiva passou a ser uma medicina de remédios, de remediar a doença. Por quê? Porque quem investiu pesado nos laboratórios dessas universidades no início do século passado foi a indústria farmacêutica. E aí, com esse investimento, qual que é o lucro? Ensine os seus alunos a prescreverem o meu medicamento, porque aí eu vou ter um retorno do que eu investi na sua universidade. E isso se tornou uma realidade na formação em medicina. Então, hoje, por exemplo, quem que a indústria farmacêutica tem como melhor garoto propaganda? Consulte o teu médico. Esse é o garoto propaganda da indústria farmacêutica. Muitas vezes, médicos de todas as áreas recebem convites para seminários onde eles ficam 5 dias num resort 5 estrelas, onde vai ter, nesses 5 dias, 2 horas de palestra sobre medicamentos e o resto é diversão para ele e muitas vezes para a família. Então, olha só, a indústria farmacêutica investe pesado nisso daí. Investe pesado para que o médico divulgue o medicamento. E eu não estou falando que o médico faça isso somente por causa do passeio no resort ou porque receba alguma comissão. Não, não é uma acusação nesse sentido. Mas que isso acontece, isso é claro que acontece. Porém, muitos médicos fazem isso porque ele aprendeu na faculdade e não pôde se atualizar depois por atender muitos pacientes. Ele aprendeu que a solução para tudo é químico, é entupir o paciente de medicamento. E isso acontece nos pacientes com depressão, infelizmente. Continuando aqui, outra matéria. Antidepressivos fazem mal à saúde e podem causar morte precoce. Lógico, está deteriorando o cérebro, que é uma central de comando para todo o corpo. A gente vai ver isso daqui melhor. Antidepressivos são vilões da saúde. Tudo isso aqui eu printei dessa matéria, tá? De acordo com um estudo da McMaster University, os benefícios desses medicamentos não compensam seus possíveis riscos, que inclui até mesmo a morte prematura em pacientes idosos. Essas informações são do jornal Daily Mail. Continuando. Segundo pesquisa publicada no jornal Frontiers in Psychology, estes medicamentos tiveram efeitos negativos sobre a saúde de todos os processos normalmente regulados pela serotonina. O que é a serotonina? Entenda isso. Aquelas bolinhas que eu mostrei para vocês naquela imagem, os neurotransmissores, a serotonina é o principal neurotransmissor de combate à depressão. Vamos chamar assim, é o neurotransmissor do bem-estar. Quem está com a serotonina em dia, quem está com esse neurotransmissor em dia, não tem depressão, não entra em depressão, não desenvolve depressão. E quem consegue regular a serotonina sai da depressão. Então, ponto. Isso incluiu o maior risco de problemas de desenvolvimento em crianças, problemas com a função sexual, problemas digestivos, sangramento anormal e acidente vascular cerebral em idosos.
A serotonina é produzida pelo nosso intestino. Eu pergunto isso, já perguntei isso, por exemplo, em aulas para psicólogos. Onde que a serotonina ela é produzida? A maioria respondeu no cérebro. Não, 90% é no intestino. A comunicação entre intestino e cérebro é 10% do cérebro para o intestino, 90% do intestino para o cérebro. É importante ficar claro nisso. A serotonina é produzida no cérebro e no intestino, e o cérebro faz a captação da serotonina, o que vai gerar o quê? Bem-estar emocional, conforto emocional, e se quebra dessa forma a depressão. Agora, esses medicamentos, eles não conseguem substituir um intestino muito bem regulado. Muito pelo contrário, esses medicamentos geram inflamação no intestino e um órgão inflamado não trabalha direito, ou seja, produz menos serotonina. Vamos lá? Precisamos ser muito mais cautelosos sobre o uso disseminado dessas drogas. É importante porque milhões de pessoas são prescritos antidepressivos a cada ano, pensando que essas drogas são seguras e eficazes, alertou o líder do estudo, o biólogo Paul Andrews. Outra matéria, venda de antidepressivos quase dobrou no Brasil em 5 anos. Agora a gente está falando da indústria farmacêutica, que eu acabei de citar aqui. Para especialistas, aumento de vendas se dá não apenas pelo aumento de doenças, mas por diagnósticos errados e banalização de prescrição. É o que eu acabei de dizer. A grande maioria das pessoas estão tomando medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, sem necessidade. E está aqui mais uma matéria falando sobre isso. De acordo com o levantamento realizado pela IQVIA, empresa norte-americana de auditoria e pesquisa de mercado farmacêutico, entre julho de 2013 e junho de 2014, o número de vendas de tais medicamentos era de quase 47 milhões de comprimidos. Olha só, alguns anos depois, 3 a 4 anos depois, a venda foi de quase 71 milhões, praticamente quase dobrou. Esses dados não incluem vendas para hospitais, clínicas e compras realizadas pelo governo. O que essa matéria está mostrando? A depressão é um grande negócio para a indústria farmacêutica. Os antidepressivos são ótimos produtos que geram lucros para a indústria farmacêutica. Então, através de uma campanha muito bem feita em cima dos médicos, esse médico vai prescrever o medicamento desnecessariamente e aí as pessoas vão adoecendo como estão adoecendo. Por que será que, com o aumento tão grande da produção de medicamentos contra a depressão aumenta cada dia mais no mundo inteiro? É para se pensar. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta quase 6% dos brasileiros, equivalente a mais de 11 milhões de pessoas no país. Segundo o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, que é diretor-tesoureiro da Associação Brasileira de Psiquiatria, esse aumento de vendas não se dá apenas pelo aumento de casos, mas pelo mau diagnóstico realizado pelos médicos, que é o que eu venho batendo, não nesse vídeo. Eu já falo isso, se você pegar aqui o vídeo do canal, eu já venho falando isso muito antes dessa matéria. Já há muito tempo eu venho falando isso daí. Então é muito importante você ter ciência disso que eu estou passando nesse primeiro vídeo da série, para você começar a rever aquela impressão de que o remédio é teu amigo. O teu amigo é o autoconhecimento, é a inteligência emocional, e isso se desenvolve com psicoterapia, entenda isso. Muitos profissionais receitam esses medicamentos para tratar sintomas, mas não uma doença. Aquilo que eu falei de tratar o efeito, mas não a causa. Vários desses sintomas poderiam ser tratados com mudança de hábitos ou com terapia, por exemplo, afirma o psiquiatra Rodrigo Leite, coordenador dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então não é qualquer profissional que está dizendo isso. É um psiquiatra. Ele está dizendo que a maioria dos colegas, sendo psiquiatras ou não, estão prescrevendo desnecessariamente, demasiadamente, drogas antidepressivas e ansiolíticas. É importante entender isso daí para que se possa sair desse ciclo que leva a tantos danos à saúde. Preocupado em atender a queixa do paciente, o médico muitas vezes não sabe o que ofertar, como a terapia, mudança de hábitos e até buscar ajuda de psiquiatra, e faz um diagnóstico que não se encaixa para aquela pessoa. E aí a pessoa que já tinha um problema emocional passa a ter um problema físico, infelizmente.
Então, eu quero compartilhar essas informações e você fique atento a toda quinta-feira às 8 da noite. Já se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa receber o aviso de todos esses vídeos que vão acompanhar esse primeiro vídeo que eu estou passando para você. Deixe já teu like, compartilhe nos seus grupos, no WhatsApp, leve essas informações adiante, porque é muito importante. Compartilhe lá no teu grupo no Facebook para que mais pessoas saibam disso. Vamos ajudar a levar a saúde adiante. Continuando aqui, assim como qualquer medicamento, os remédios psiquiátricos podem ter efeitos colaterais, como aumento de peso, aumento de colesterol e glicemia. Para quem eu atendo, eu tenho aqui um trabalho muito forte, voluntário, com o pessoal que quer vencer a diabetes. Olha só, esses medicamentos aumentam a glicemia. Para quem tem diabetes, é um problema muito sério. O uso inadequado de tais medicamentos pode trazer riscos à saúde e à vida da pessoa. Ok? Então esse é o primeiro vídeo de uma série. Você vai entender muito sobre depressão e principalmente você vai entender que você pode vencer a depressão sem precisar depender desses medicamentos, sem perder a tua saúde, mais ainda, vai recuperar. A questão aqui é foco na recuperação da saúde, não em agravar a saúde, que é o que a maioria dos tratamentos vem fazendo com pessoas com depressão. Ela vai lá para se livrar de um problema emocional e piora o problema emocional porque começa a juntar aquele problema com os problemas físicos. E aí não tem solução. Então, inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa receber a atualização dos próximos vídeos, para que você aproveite todos eles. Compartilhe, leve isso para os seus grupos. Clique aqui embaixo em compartilhar, leve isso para os seus grupos no Facebook, para os seus grupos no WhatsApp. Leve adiante essa informação e deixa o teu like aí, porque é muito importante a tua participação, saber que você gostou do vídeo, saber que você aprovou isso daí, que foi importante para você, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!